Pessoal, Transformação. Um movimento indispensável que envolve pessoas e organizações do mundo todo. Um chamado para a evolução que faz a diferença nas pequenas escolhas do dia a dia e nas grandes tomadas de decisões. A aplicação de Big Data, aliada à inteligência artificial, gera inovação, minimiza incertezas e otimiza o tempo. É a transformação para descomplicar a sua vida. Não basta ser especialista em inteligência jurídica. É preciso ir além para oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Courrier. Nós mudamos. Nossos clientes se transformam. maravilha. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo jóia. Pessoal, a gente vai fazer esse bate-papo aqui de uma maneira um pouco diferente. Aqui o nosso objetivo não é mostrar a ferramenta, falar sobre jurimetria. Quando a gente lançou esse projeto, começou a chover dúvidas dos clientes, tá, Gustavo? Então, chegaram várias perguntas maravilhosas. Então, ao invés de abrir um PowerPoint, a gente vai fazer um bate-papo aqui, já tirando dúvida do pessoal. Quem tiver agora aí, pode mandar também dúvida para poder acrescentar. Aquelas que forem possíveis, nós vamos responder aqui. Se não, mais tarde, a gente pode também entrar em contato e estar respondendo as pessoas, porque já foram várias perguntas. Então, Gustavo é consultor aí na área legal, grande entusiasta de tecnologia. Já há quanto tempo trabalhando em consultoria nessa área, Gustavo? Consultoria já vão 15 anos. 15 anos já, né? Isso é uma maravilha. Então, você pensar 15 anos atrás que estava falando sobre tecnologia, é bem interessante, né? Eu brinco na época do Courrier, quando a gente começou a Courrier, não existia banda larga ainda. Então, você falar, entregar publicação, do cara que tinha que colocar um modem lá e baixar as publicações, e o cara sair do papel, era um desafio grande, mas, felizmente, esse momento mudou e estamos num momento diferente agora, que tudo é feito pela internet. Está aqui a nossa conversa pela internet, não é mais presencial. Show de bola. Então, eu já vou começar fazendo as primeiras perguntas, tá, Gustavo? Perfeito. A primeira pergunta, o pessoal fez assim, ó, o que é jurimetria e por que devemos usar jurimetria? Eu acho uma excelente pergunta. Eu diria para as pessoas que, às vezes, a gente tem uma dúvida, porque são palavras, né? Como jurimetria, assim como outras palavras que estão no universo jurídico hoje, elas são muito diferentes e, às vezes, ela vem do viés, por exemplo, às vezes do mercado tecnológico, às vezes de um viés de mercado mesmo startupeiro, né? Então, às vezes, nós temos aí, se fala em MVP, se fala em termos, por exemplo, como as próprias fintechs, lautechs e por aí afora, e nós falarmos de jurimetria, traduzindo em bom português, a jurimetria seria, resumidamente, a estatística aplicada ao direito. Eu diria ainda, e eu acho que esse é o grande norte da pergunta, por que de utilizá-la, para fazer essa distinção, nós temos que entender que existem dois tipos de jurimetria. Existe, na verdade, aquilo que a gente chama de jurimetria analítica e existe aquilo que se chama de jurimetria preditiva. Fazendo essa distinção, e vou explicar agora o porquê, tu consegue entender um pouco melhor da onde nós vamos. Só que antes de falar para onde nós vamos entender da onde nós viemos, que foi exatamente o que o Fred começou falando. Nós viemos, na verdade, de um mundo, e estamos atualmente nele, de um mundo baseado em dados. E isso é uma das coisas que, olha, eu estou na comissão de tecnologia da OAB desde 2002. Então, para vocês terem uma ideia, já se vão quase 20 anos na questão de tecnologia dentro de ordem, dentro da questão de entender isso como classe dos advogados. E quando a gente falava de tecnologia há muitos anos atrás, a gente não enxergava essa questão dos dados de uma maneira tão clara como a gente vê hoje. Na verdade, a jurimetria, por assim dizer, que seria essa questão de análise dos dados, baseado por N fatores, pedido, tipo de ação, comarca, tipo de juízo e assim por diante. Antigamente, se tu quisesse fazer isso, tu conseguiria, mas tu ia ter que fazer como se dizia no braço. Tu ia ter que fazer isso no MOOC, né? Ia ter que olhar o processo, analisar o juízo, verificar várias decisões. Assim como eu, nos anos 90, quando advoguei, tinha que ir para o Tribunal de Justiça perder uma tarde inteira para colecionar meia dúzia de jurisprudência para fazer um recurso subir.
Então, hoje, é uma coisa que o advogado de hoje, para ele, é surreal. Ele disse, Gustavo, tu perdia uma tarde? Uma não. Várias tardes, e tinha que autenticar as peças. O 544 do CPC não existia. Então, era uma outra realidade do mundo, né? Hoje é totalmente diferente. Só que naquela época, nós não tínhamos essa dimensão de dados. Por quê? Não é que eles não existissem, eles já existiam. Só que eles não eram condensados de uma maneira tão clara como é hoje. Hoje, nós temos à nossa disposição ferramentas, exatamente como a ferramenta Analytics da Courier, onde ela consegue fazer uma entrega, e isso é muito legal. Para mim, eu, como consultor, enxergo isso como um diferencial competitivo, inclusive muito grande, porque ela consegue fazer uma entrega em pouco tempo. Quando eu falo pouco tempo, é menos de 1 minuto, uma análise real, estatística, baseada, na verdade, em acho muito mais interessante a gente mostrar na prática como é que funciona. Mas assim, para vocês entenderem o que é jurimetria, para ficar claro, separando esses dois tipos, a coleção de dados que eu consigo buscar numa jurimetria analítica me proporciona fazer pesquisas avançadas de conhecimento naquilo que eu acho e que eu quero buscar. E aí vem a parte mais difícil da tua pergunta. Para que ela serve? E aí, por que ela é difícil? Porque a maioria das pessoas, já dizia o nosso filósofo Sêneca, 2000 anos atrás, as pessoas não sabem para onde vão. E este é o grande problema, seja da jurimetria, seja da tecnologia. Ela é muito útil, se tu souber para onde tu está indo. Então, quando a gente fala da jurimetria analítica, por exemplo, eu posso fazer o seguinte questionamento para vocês. Eu vou pegar uma seara, por exemplo, do direito previdenciário, por exemplo, então contra o INSS, e vou querer fazer um levantamento, por exemplo, de ações revisionais que estão sendo julgadas no TRF4, que é onde eu estou, na 4ª região, e dentro desta ótica eu gostaria de saber se o pedido em específico de revisão de aposentadorias no período de 1988 ainda tem ou não tem a questão da prescrição aplicada. Pô, eu estou indo bem específico. Se eu for bem específico e eu quiser fazer essa pesquisa hoje, eu vou para o site do TRF4, eu vou pesquisar em vários outros sites de pesquisa, vou para um Google da vida. Às vezes passo uma tarde pesquisando ali uma série de informações e pego um compilado destas informações e vou chegar a uma conclusão. Me parece que sim, ele dá, ou me parece que não, ele não dá. Entretanto, um software de jurimetria faz tudo isso que eu acabei de descrever para vocês, com alguns fatores extras, umas camadas extras, como a gente diz em tecnologia, diferenciais. Primeira delas, segurança. O software de jurimetria, ele entra dentro de um conceito e consegue fazer um trabalho direcionado, bem mais específico, bem mais producente para vocês, porque ele vai lá, busca a informação que é real, atualizada. Obrigado. Os benefícios do home office. Então, a esposa trazendo um café. Mas então, a questão de nós termos uma informação atualizada, compilada, e quando ele me disser, olha, eu entendo que tu teve 50% de resultado, ou 60%, ou 70% de resultado positivo, o que ele está te dizendo? Que ele não analisou o que o Gustavo pesquisaria no Google, que tem uma amostragem de 1.000, 2.000 processos. Ele analisa 500, 600, 1 milhão de processos. Então ele faz uma amostragem realmente estatística. Não é a estatística Datafolha, o Ibope, que entrevista 1.000 pessoas e depois o outro candidato ganha. É uma estatística realmente baseada em números bem mais reais e fidedignos. Por isso que quando a gente fala em softwares de jurimetria, quando a gente fala na estatística aplicada ao direito, mas a estatística com um grosso, né, com um número realmente razoável, nós enxergamos isso de uma maneira bem melhor. Esta seria a jurimetria analítica. A jurimetria preditiva, por sua vez, ela consegue fazer algo muito interessante, que é através de um número CNJ, tu vai digitar um número ali, e eu vou mostrar isso depois, porque eu separei uns numerozinhos aqui. Tu vai botar um númerozinho de um processo, e o que ele vai fazer? Ele vai pesquisar também baseado na mesma estatística, baseado na vara, baseado no juízo, baseado no pedido, e vai me dizer qual é a chance deste processo em relação àquele pedido. E
E aí tem uma dúvida, já vou aproveitar aqui, Fred, para falar, tem uma dúvida muito comum que muita gente me pergunta, mas Gustavo, veja bem, o processo é prova. Então tu quer dizer que eu boto lá esse processo, né? Eu boto o número e ele vai me dizer que com certeza eu vou ganhar. Gente, não adianta, se tu perder o prazo, não vai acontecer isso. O que ele está te dizendo é que estatisticamente, aquele tipo de demanda, baseado naquele tipo de pedido, naquela comarca, naquela realidade, tem esta oportunidade. E aí, respondendo objetivamente a pergunta que nos foi feita. Mas por que isso é útil? Porque eu posso pegar isto e balizar decisões estratégicas do meu negócio em cima de dados reais. E isso eu comprovo para vocês por A mais B. Eu acho que hoje, no nosso debate, vai ficar muito claro que nós conseguimos tomar decisões muito mais efetivas se soubermos como as decisões estão acontecendo. E digo mais, muitas e muitas vezes eu vejo os advogados me dizendo assim, Gustavo, então a jurimetria às vezes ela vai me dizer se o caminho dá ou não dá, só que ela não é. E aí é um outro ponto importante, ela não é e não pode ser o fator de tu desistir. Às vezes, o que tu vai encontrar na jurimetria, que eu acho excepcional da jurimetria, é que ela vai me dizer o seguinte, a tese X posta como está, as it, como se diz no inglês, ela não deu certo. O que é uma excelente oportunidade de eu olhar aquela tese e dizer o seguinte, vamos fazê-la diferente. Vamos buscar um outro tipo de prova, um outro tipo de fundamento, um outro tipo de realidade, porque aquela realidade, como posta, eu já sei que não dá certo. Então, ela não tira o pensar do advogado, ela não limita, é o contrário, ela nos dá elementos, nos dá base para uma tomada de decisão mais inteligente e principalmente mais assertiva. Maravilha. Muito obrigado. Resumindo, tecnologia, inclusive, dá mais produtividade, né? Independente a gente está falando de jurimetria aqui, tecnologia como um todo, ele te traz mais produtividade. Você consegue fazer tudo com mais assertividade. Realmente, show de bola. Com certeza. A outra pergunta aqui é o seguinte. Hoje, para o meio jurídico, qual o diferencial de um escritório de advocacia que procura o uso da jurimetria? Será que você já chegou a responder ou não? Não, eu acho que a gente pode agregar mais valor a essa resposta. Olha só, um dos nossos tópicos aqui, né, o nosso tópico do nosso bate-papo é como encantar os clientes com a jurimetria. E eu acho que essa pergunta, ela vai bem de encontro a isso, na verdade. Quando a pessoa pergunta como é que a gente pode utilizar isso de uma forma mais efetiva, quer dizer, daqui a pouco um escritório resolve contratar um software ou, na verdade, um serviço dentro da ideia de jurimetria. E é muito importante destacar isso, tá? Ele não é um serviço estanque. Por quê? Porque a jurimetria está se atualizando, porque o banco de dados está se atualizando o tempo todo. E isso é muito legal. Então, assim, como é que a gente pode encantar? Veja bem, eu tenho dois lados da jurimetria que eu acho que é importante vocês se darem conta. O primeiro deles ele já é meu cliente. O segundo deles eu estou indo para o mercado buscar novos clientes. Então, partindo da premissa número 1, ele já é meu cliente. Por que eu usaria a jurimetria? Eu poderia pegar teses estratégicas, e aí eu já vou dar a dica morta para o advogado aqui, importante que ele entenda isso. Não adianta o advogado querer pegar o seu software, por exemplo, comum, o seu ERP, o seu software de controle, e querer fazer jurimetria em tudo. Isso não é estratégico. Isso, na verdade, é um tiro no pé, tu vai perder um tempo do cão em situações que não são necessárias ou que não são úteis. Ao passo que, se ele já sabe o que é estratégico no negócio dele, se ele já entendeu o que realmente pode dar um resultado maior, o que ele vai fazer? Ele vai separar esse tipo de tese. Então, por exemplo, ele atua, vamos supor, advogados que atuam na área trabalhista, que é uma área que se reformulou, né? Depois da reforma trabalhista, ela mudou muito. Ela teve diversos insights, alguns disseram que ela ia acabar, ia ser incorporada pelo civil, eu não sei mais o quê. Na verdade, ela se reinventou. Por que ela se reinventou? Porque ela sempre foi uma justiça especializada, ela sempre teve o seu viés, não somente no predicado que o pessoal gosta de debater, se é empregador ou empregado, mas ela teve o seu viés, na verdade, especialista. E ela não perdeu isso. Ela continua com teses bem diferenciadas e, diante destas teses, um advogado, por exemplo, que atua dentro da seara das empresas, então ele tem um pool de empresas, ele pode pegar e dizer o seguinte, bom,
Eu peguei lá o meu quesito de jurimetria e percebi que dentro de uma região X eu estou perdendo muitas demandas. Bom, ele já sabe que a tese dele não está dando certo. Alguma coisa está errada, porque isso aí não precisa da jurimetria, ele mesmo está vendo. É só ele botar lá, sentença improcedente no software dele, ele vai descobrir. Quer dizer, ele mesmo poderia fazer essa identificação. Mas, ao passo que ele identificou isso, como é que ele verifica se isso é uma questão geral ou é uma questão dele? Aí entra a estatística. Ele pode botar pela tese, pela matéria, bom, hora extra, dentro da comarca de Sorocaba, no juízo tal, eu queria saber se a empresa tal, e ele bota o nome da empresa, está ganhando ou está perdendo. Aí ele vai ter um comparativo, vejam que interessante, ele teria um comparativo do pedido dele, que ele já é cliente, com outros advogados que fazem a mesma coisa. Inclusive contra a mesma empresa ou do mesmo ramo. Com base nestas informações, ele pode entrar no processo e verificar o que os caras estão alegando que ele não alegou. Ele pode buscar as datas de audiência e entender o que está sendo produzido de prova que ele não está conseguindo. E ele pode se tornar mais relevante, porque encantar o cliente é proporcionar para o cliente uma experiência melhor. E a experiência melhor não necessariamente é ganhar o processo. Às vezes, a experiência melhor significa proporcionar para o cliente busca por novos conhecimentos, proporcionar para o cliente melhor estratégia para entregar, na verdade, o resultado e assim por diante. Então, para aquele que está buscando dentro do seu próprio cliente, ele pode buscar alternativas para encantar o seu cliente de uma maneira diferente. E para aquele que, na verdade, está fazendo o oposto, né, vou dar um exemplo. Eu tive um cliente consultivo, que tinha muito pouco processo de contencioso, muito pouco, na verdade, e ele foi convidado por uma empresa a assumir um determinado contencioso. O que ele fez? Ele foi para a jurimetria. Ele foi lá, pegou o elemento da jurimetria, fez a análise da jurimetria e verificou, dentro do cenário que eu vou assumir de processos, a chance de êxito que eu tenho, em média, é X. Eles estão me oferecendo de honorários Y. Será que compensa? Isso é ser estratégico. Isso é entender que a jurimetria está a teu favor. Porque o escritório de advocacia tem que botar na cabeça que, na verdade, se ele começar a ter dados e utilizar esses dados de uma maneira inteligente, ele começa a ter muito mais rentabilidade. Agora, se ele é guiado pelos dados, que é o que a gente chama hoje, né, de data driving, mas, na verdade, ele é guiado porque os dados levam ele, que nem efeito manada, ele acaba perdendo dinheiro. E é justamente em perder dinheiro que a gente tem que evitar, nos tempos que vivemos, mais ainda. Um outro ponto, só para finalizar, é importante também que o advogado se dê conta que na prospecção de mercado, se o escritório também quiser fazer pesquisas de mercado baseados para oferecer um serviço, por exemplo, olha, eu queria atingir a empresa de alimentos tal. O que será que essa empresa sofre hoje? Qual é a dor dela? Como é que eu pesquiso isso? Ah, Gustavo, dá para pesquisar nos tribunais. Como eu falei, tu vai no braço e a tua taxa de amostragem é ínfima. Mesmo que tu pesquise horas, ela vai ser muito pequena perto do que um software faz. Por quê? Porque a assertividade de um software é infinitamente superior. Então a taxa de resultado dele é mais assertiva. E aí, neste caso, eu poderia oferecer para essa empresa, e vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu trabalhei para um departamento jurídico de uma empresa e, na época, fui convidado para fazer uma amostragem com escritórios de advocacia. E chamamos grandes players do mercado, escritórios grandes e médios. E qual foi o escritório que mais nos surpreendeu? Foi um escritório que nós chegamos para fazer a entrevista com eles, e eu fui junto. E esse escritório, quando nós chegamos na sala de reunião, ele abriu uma apresentação, não apresentando o escritório, ele abriu apresentando toda a problemática da empresa no judiciário. E abriu apresentando quais eram as teses que eles tinham para resolver a problemática e os números que o escritório tinha. Isso é encantar, né? Mas isso é encantar. A pessoa, o próprio diretor jurídico, eu não esperava isso. Eu esperava a apresentação formal do escritório, falando um pouco, talvez, das minhas ações, mas nada a ponto disso. Que foi o que, na verdade, aconteceu, inclusive, que é um outro case muito interessante, que foi com a Natura, né? Que ela chegou, na verdade, na França, e um escritório francês
fez para ela a seguinte proposta. Quando ela quis abrir o trabalho lá na França, o escritório francês chegou para ela, um deles, né, um escritório inclusive médio, não era muito grande, disse o seguinte: todos os meus colaboradores a testar os teus produtos por 30 dias, e eu posso te dizer o seguinte: aqui na França, tu não é grande, no máximo tu é médio. Ele botou a banca, ele chegou dizendo, é assim. Por que ele fez isso? Porque isso se chama realidade de mercado. Isso se chama um escritório que quer se tornar parceiro do cliente. Ele não está ali para enrolar o cliente ou para pegar o dinheiro do cliente. Ele quer se tornar alguém que vai não somente encantar, mas vai trabalhar lado a lado ao cliente. E podem ter certeza, a realidade sempre dói menos. Somente no bolso. Chegou, show de bola. Chegou aqui uma pergunta do Henrique Herman. Opa, botou aqui na tela, olha lá. Gostei da pergunta dele. Gustavo, já existe tecnologia que faça jurimetria de forma automatizada, sem precisar alimentar planilhas manualmente ou analisar as decisões judiciais e que consiga entregar os dados fidedignos? Essa eu fiquei com vontade de responder, mas é para você a pergunta. Henrique é uma figuraça. Conheço o Henrique, então eu posso falar com ele mais diretamente. Henrique, sim, até vou me permitir a licença de mostrar isso na prática. Acho que é um bom gancho para a gente mostrar um pouco de ideia. A ideia não é falar do produto em si, mas mostrar que isso existe na prática com uma ideia fidedigna. Então, vou me permitir aqui compartilhar a tela com vocês rapidamente, para que vocês possam entender o que eu estou falando. Tá? A pergunta do Henrique foi traduzida de que forma? Bom, como é que um software pode buscar de maneira fidedigna essas informações? E aí eu vou mostrar os dois lados aqui, tá? Eu não vou fazer uma demonstração aqui, é a mil maravilhas. Eu vou mostrar para vocês o que tem de muito bom e onde é que o problema também reside. Vou clicar aqui, os dois tipos de jurimetria. Primeira e segunda instância, analítica e a jurimetria preditiva. Jurimetria analítica. Cliquei na primeira instância. Vou colocar aqui, Henrique e demais, vou colocar um termo de pesquisa, tá? Lógico, eu vou pegar um termo que eu já pesquisei outras vezes, hora extra, que é um termo que tem uma boa dubiedade. Por que eu falo dubiedade? Porque vocês vão ver agora que ele vai fazer a pesquisa, ele leva um tempinho porque ele está pesquisando no seu banco de dados essa informação. Vocês vão perceber uma coisa muito interessante. Ó, por autor não tem nada, por isso que ele dá essa questão, mas eu vou clicar em temática. Olha que interessante. Apareceu adicional de hora extra e apareceu subcategoria horas extras e horas em Tiner, que não tem a ver, né? A gente sabe que é outra coisa. Mas apareceu horas extras e adicional de hora extra. Por que isso aqui é tão relevante para nós quando a gente fala em jurimetria? Porque, na verdade, a grande problemática também do judiciário brasileiro é a questão dele não ser indexado de uma maneira única. Então, não é somente a questão do Courrier ou de outras empresas que buscam dados analíticos. A questão é que o próprio judiciário não tem esses termos de uma maneira perfectibilizada, embora já melhorou muito. Ele já foi muito pior. Né? Se eu clicar, por exemplo, em horas extras, respondendo então o que o Henrique está colocando, eu poderia, e aí vem o detalhe que eu acho que é muito interessante desse sistema, eu poderia entrar em pesquisas mais avançadas, mais direcionadas, fazendo filtros de diversas formas. Então eu poderia fazer filtros aqui por partes, pela temática que eu fiz, né? Mas eu poderia avançar mais pela natureza do processo. Olha só, 456 mil processos civil e do trabalho. Entretanto, 10 mil ele não classificou. Significa que 10 mil já estaria, se eu clicar em trabalhista aqui, ou civil, já estariam fora da minha pesquisa. Notem que tudo isso tira dados de dentro da informação. Entretanto, quanto tempo tu acha que tu levaria no tribunal para pesquisar 500 mil de processos? Foram alguns segundos, vocês viram? Está na tela. Não estou mentindo, eu estou fazendo ao vivo. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. E aí tu vai entrar. Tipo de processo, execução, processo de conhecimento, processo cautelar, outros procedimentos. De novo, 182 que sairiam da curva. E aí nós entramos, detalhes de procedimento. Ele tem tudo especificado. Por que isso aqui pode se tornar relevante? Porque quanto mais tu conhece um software de jurimetria, mais tu entende que ele pode te apresentar resultados se tu sabe para onde tu está indo. Não adianta nada tu vir para um software como esse e começar só a brincar.
Eu aqui vou brincar, porque na verdade não estou aqui para dar aula de software, mas estou aqui para mostrar para vocês que existe, no mundo da jurimetria, existe como fazer pesquisas assertivas, de uma forma direta e objetiva, com um resultado fidedigno. E aí eu vou dizer o porquê que é fidedigno, Henrique. Porque, na verdade, esses softwares, eles categorizam através de robôs que entram dentro dos sistemas, buscam essas informações, classificam, ou seja, quando a Courrier faz isso, eu não estou aqui para defender a Courrier, mas quando as empresas, vamos dizer assim, quando as empresas fazem isso, o que elas estão fazendo? Elas estão fazendo um trabalho de inteligência em cima do dado. Não é simplesmente coletar o dado. Eles coletam o dado, classificam o dado, estratificam o dado e te entregam de uma maneira inteligente e rápida a informação direcionada. Então, quando eu clico aqui em mapa, por exemplo, e ele me aparece no mapa do Brasil, como é que ele classificou esses processos. Quando eu clico em lista, ele pode me mostrar todos os processos. Quando eu clico aqui, por exemplo, em valores da ação, eu quero saber onde é que estão lá os valores da ação. Eu quero saber datas de distribuição. Eu quero saber N informações que aqui estão. Eu estou fazendo um trabalho, sim, direcionado, estratégico e principalmente informativo. E talvez, acho que até, Fred, se tu me permite avançar um pouquinho, eu já vou partir de mostrar o preditivo, porque eu acho que a pessoa vai ficar com uma clareza melhor se ela enxergar as duas coisas juntos. Então ela viu, por exemplo, aqui, toda a questão de como o software pode ser útil numa pesquisa simples. Eu só pesquisei hora extra. Eu poderia ter avançado isso em pesquisas mais específicas. Mas vamos supor o seguinte, que eu posso salvar, tem N fatores que um software como esse faz, tá? Mas eu posso avançar. Se eu clicar em preditivo, notem que ele vai abrir uma outra tela de pesquisa, que é similar ao Google, como eu costumo dizer, é só uma caixa, que tu bota o número do processo. Eu tenho um número de processo pré-salvo aqui, vou clicar em gerar, esse demora um pouquinho mais, tá? Ele demora um pouquinho mais a pesquisa, mas essa pesquisa que eu estou fazendo aqui agora, ela faz o quê? Ela está classificando agora com base neste número de processo, que é um processo recente, como vocês sabem, pelo número de 2020. Tá? Ele foi um processo, até que foi um aluno meu que me deu permissão para mostrar isso numa aula. Eu não vou mostrar os dados do processo, vou só mostrar a estatística. Então, o que acontece? Este número de processo, ele vai me permitir, que é um processo que não tem sentença, fazer um balizador preditivo, ou seja, uma possibilidade do que vai acontecer com essa ação. Ah, quer dizer que tu vai ter certeza que essa ação vai ter essa taxa de resultado. Não. Eu sei estatisticamente que ações deste tipo, com este tipo de pedido, naquele lugar, naquela comarca, naquela situação, normalmente são julgadas com esse patamar. E isso é muito interessante, porque isso pode ajudar uma tomada de decisão. Seja uma tomada de decisão de risco, seja uma tomada de decisão de mudança de cultura, seja uma tomada de decisão de chegar, por exemplo, numa análise da tua carteira e dizer para o teu cliente, olha, eu acho que aqui seria mais interessante a gente começar a fazer acordo. Porque daqui a pouco, essa questão dos acordos aqui, nós estamos perdendo muito, ou vai levar muito tempo para fazer acordo, ou a taxa de resultado, porque mudou o juízo, ou porque mudou o entendimento, ela está diferente. Então, todas essas análises, quando tem um dado estatístico lastreado, de novo, né? Falo isso porque eu acho isso muito importante, não em pesquisas simplistas de meia dúzia de processos. Nós estamos falando de robôs que varrem os tribunais. Já está carregando os dados do processo. Então, já vai me mostrar a análise. Quer dizer, em cima desta realidade, e aqui ele já mostrou, ó, relativo a este processo, a taxa de êxito desse processo, procedente 9,41%, parcialmente procedente 53,77%, e aí se eu quero saber qual é o cenário, eu dou um clique, né? Ele me mostra aqui embaixo onde é que está esse parcialmente procedente, qual é o cenário disso nos meses, no longo do tempo, né? Então vai levar mais de 2 anos aqui, 24 meses, para ter uma taxa de procedência de 50 e poucos por cento. Ele mostra também as incidências aqui de uma forma diferente. Em respeito, né, a quem me mostrou lá, eu não vou entrar nos detalhes do processo, mas é a questão toda, no sentido aqui do preditivo, é que uma análise como essa pode me fazer uma tomada de decisão mais interessante de fazer ou não um acordo, de repente não levar o processo até o fim, ou levar o processo até o fim, ou até mesmo aquele advogado
que está no seu escritório, recebeu um cliente que chegou com um número de processo e disse, doutor, eu preciso que o senhor faça a defesa até a semana que vem, que tem uma audiência. Quanto é que o senhor me cobra? Mesmo que tu fosse cobrar por ato, mesmo que tu fosse cobrar só para fazer a defesa, eu daria uma olhadinha aqui, veria a taxa, verificaria principalmente as questões baseadas em cima da jurisprudência e em cima do resultado, até para poder oferecer para este cliente uma ideia do seguinte, olha, eu até vou te cobrar, de repente, até um pouco mais, porque não adianta eu querer botar isso no êxito, porque eu sei que a taxa de êxito é pequena. Então, até essa estatística, na verdade, poderia ser colocada quando a gente analisa questões baseadas nos dados, que é a estatística, né, como eu falei antes, que é a jurimetria. Maravilha. Muito obrigado. Ficou muito claro aí. A outra pergunta é, no dia a dia do escritório, né, jurimetria no dia a dia, como o escritório pode usar isso? Dando um abraço para o Juliano aí. Um pouco do que aquilo, o Rafael também, grande abraço, Rafael. Uma das questões que nós colocamos, assim, que eu acho muito importante, que eu já dei alguns exemplos, né? Tá aí a Juliana, que não me deixa mentir. Vários que eu vou conhecendo, né? Bom, Raquel, já te respondo, tá? Mas assim, ó, só para quem está respondendo essa questão, principalmente baseado no uso do dia a dia, eu já dei alguns exemplos. Eu acho que a jurimetria no dia a dia, ela entra tanto para a questão de quem já tem o sistema, quanto para a questão de quem não tem sistema, tanto para pessoas que podem fazer um trabalho, por exemplo, de prospecção no mercado, mas eu acho que respondendo ao título da nossa proposta hoje, para encantar o cliente de uma forma efetiva, a jurimetria ela se presta em transformar, eventualmente, o que tu tem no teu software, no teu relatório, né? Quem já trabalha com sistemas como eu há muitos anos, sabe que ao longo dos anos os relatórios foram se transformando. Antigamente era relatório, se entregava e não se preocupava muito. Depois, questão de prognóstico e contingência, principalmente no empresarial, teve uma outra tônica, que hoje ele é muito importante. Hoje já não se fala tanto em relatório, se fala em alimentar o sistema do cliente, se fala inclusive em robôs para isso, para se alimentar o sistema de cliente e toda essa realidade. Então, neste sentido, se tu começa a fazer uma análise específica, tu começa a perceber que a jurimetria soma a todos esses resultados. E aí vem a pergunta que a Raquel nos colocou. Por onde a gente começa? A jurimetria é um dado público. A jurimetria não é um dado. Na verdade, tudo isso que o Analytics faz, ele pegou dados públicos. Qual é a diferença entre o Analytics e o teu braço, como eu digo, né? Tu fazer isso na mão. É a velocidade de acesso, a quantidade estatística que ele vai te apresentar, que vai te dar um norte muito mais específico do que fazer isso na mão. Dá para fazer na mão? Dá. Dá para fazer no teu próprio software? Dá para criar indicadores no teu próprio software e fazer isso. Só tem um detalhe, a tua taxa de amostragem ela é muito pequena. Tu não está vendo o mercado. Eu acho que um dos grandes diferenciais de um software como o Analytics é esse. É te mostrar que uma questão de mercado, te mostrar o que tu pode fazer e que o mercado está te dando como solução. Então, o que eu aconselho realmente? Olha, não sou um escritório pequeno, Gustavo, não tenho condições de investir. Cria na tua mente a ideia de que dados são importantes. Cria na tua mente a ideia de que tu tem que documentar estes dados. Então, criar indicadores do teu sistema. Entender o que são indicadores. Vamos trabalhar esse conceito, que é um conceito que serve para a jurimetria e serve para o teu software. Tu precisa criar indicadores, que é aquela história. Eu vejo assim, ó, o pessoal me diz, Gustavo, vou criar um indicador de sentença. É o suficiente? Não. O indicador de sentença não me diz nada. Para o indicador me dizer alguma coisa, ele tem que ser sentença procedente, improcedente, sentença parcialmente procedente. Para ter alguma coisa para esse indicador ter lógica, ele tem que ser lastreado num tipo de demanda, numa determinada comarca. Então, para o indicador ter um porquê, ele tem que ter lastreado dentro dele uma lógica sequencial para que tu possa fazer desse indicador uma coisa útil. E estes princípios de jurimetria, que são esses indicadores que eu estou falando agora, se tu começa a fazer desde que tu é um escritório pequenininho, quando tu começa a crescer e tu começa a ter clientes, que daqui a pouco até os próprios clientes vão te dar esse orçamento, né? Os próprios clientes vão te dar essa realidade. Eu sei porque, por exemplo, um dos serviços que a Courrier, nós estamos aqui hoje nessa plataforma, é um dos serviços que a Courrier oferece, que é a busca, por exemplo, de demandas por distribuição. Eu conheço escritórios de advocacia que não pagam um centavo por isso, porque quem é que paga? São as empresas.
Ele chega para a empresa e oferece. Olha, eu vou capturar todas as demandas que estão no teu nome, na minha cidade, e eu já pré-cadastro e te ofereço uma análise em cima disso. Quanto é que tu me cobra? A empresa diz, olha, eu vou te cobrar uma taxa de R$ 15 por processo. Aí a empresa recebe 50 processos, já pagou o dinheiro lá que ela pagaria para a courier e ainda sobra um troco no bolso. Uhum. Ela prestou um serviço, ela fez uma entrega diferenciada que os outros escritórios não estão, ela não teve custo e ela ainda está utilizando um diferencial competitivo para encantar o seu próprio cliente. Então, às vezes, gente, não é enxergar isso como um custo, é enxergar de que forma isso vai ser pago, isso vai entrar no teu orçamento, e de que forma isso vai realmente fazer com que o teu cliente te enxergue com diferencial. Porque se o teu cliente enxergar isso como diferencial, ele não vai ter medo de pagar. O problema é que quando ele enxerga isso como um custo, ele não quer pagar. Simples assim. É a forma de oferecer o serviço. Eu vou voltar só na pergunta do Henrique Herman, que realmente não precisa alimentar, tá? O Courier Analytics, ele é autoalimentado. Ele é atualizado em torno de entre 150 e 200 mil novos processos por dia. Então, isso é de forma automática. Eu vou partir para outra pergunta aqui. Quase a mesma pergunta, só que o pessoal pediu como usar a jurimetria para escritório massificado. Quer dizer, eu tenho um escritório de massa. Será que a jurimetria consegue me ajudar? A jurimetria em massa, ela tem mais utilidade, talvez, às vezes, e ela teria um aspecto diferenciado dentro da questão do massificado. Por quê? Porque, às vezes, e quem trabalha com massificado sabe disso, centavos fazem muita diferença. Eu trabalhei para escritórios de advocacia que trabalhavam com volumes gigantescos de processos, acima da casa de 200 mil processos ativos, e escritórios como esse, quando tu conseguia refazer um fluxo de trabalho em que eles economizavam meia dúzia de centavo, multiplica por 50 mil processos. Multiplica isso dentro de uma relação onde o número de processos é muito grande. Tem uma economia gigante de dinheiro. E aí não é somente a questão da jurimetria, é a aplicação da tecnologia como um todo. É utilizar uma jurimetria como esta, por exemplo, para tomada de decisão, junto com robôs daqui a pouco, que vão te fazer facilitações, desde protocolo de processos a questões de busca de documentos, entrega de informações, busca de subsídios e diversos outros elementos. Quer dizer, tu tem um manancial de tecnologia à tua disposição e ainda ter dados estatísticos é muito relevante. E isso é uma coisa muito legal, que eu acho que o Fred também tem isso no bojo da própria Courier como empresa, né? Que é uma entrega de diversos serviços acoplados. Isso é uma coisa bem interessante, porque às vezes eu posso contratar. Pô, me interessei pela ideia da jurimetria, Gustavo, mas comecei a conversar lá com o Fred e descobri que tinha essa questão das distribuições de ações, descobri que ele entra no processo eletrônico, captura tudo, me entrega tudo no meu software jurídico. Pô, já começou a fazer diferença. Não é só a jurimetria que está dentro do meu software, não é só uma integração que vai funcionar. Eu posso começar a ter tomadas mais estratégicas e buscar essas informações estratégicas. Então, isso faz muita diferença. E eu já vi vários, não foi nenhum nem dois, clientes meus que utilizaram serviços como estes, que aqui estão sendo postos para vocês, e que começaram a ter resultados efetivos em não muito tempo. Ou seja, 2, 3 meses já de resultado, eles conseguem ver o porquê que eles estão pagando e começa a fazer realmente uma inteligência mais efetiva no seu mercado. Maravilha. Uma outra pergunta aqui é como implantar jurimetria em um sistema legado? Aí vem a questão que eu acho muito legal, que é a questão da integração, né, da informação. Quer dizer, eu poderia pegar hoje, por exemplo, toda uma informação específica que está no meu software e colocar ela dentro de um preceito de jurimetria. E aí vem muito de encontro ao que o Henrique perguntou. Né? Tem empresas que estão fazendo o quê? Se tu me der toda a tua base, eu vou lá e consulto. Isso é buscar informação legada. Eu vou lá e pego aquilo ali e consulto aquilo lá. Não é exatamente, não é o propósito do Analytics. O Analytics tem um propósito bem maior, no meu ponto de vista, do que essa questão legada de informações, porque a base dele é maior. Como tu bem disseste, tu está colocando 150 mil processos a mais todos os dias. Quer dizer, tu está trabalhando com um conceito em que eu, que estou assinando o teu serviço, vou ter uma base estatística realmente muito mais fidedigna para a minha entrega. E não somente aquilo que eu consigo consultar, ou aquilo que eu consigo fazer. Eu acho que esse é o grande diferencial, embora
para muita gente, robôs, não somente jurimetria, mas robôs e outros, fazem também esse tipo de trabalho específico. Por exemplo, quero consertar toda a minha base, quero fazer, né, o saneamento de base, quero fazer todo um trabalho que não é para dar uma jurimetria mais específica no meu próprio software, através dos meus próprios relatórios. É possível? É. Mas será que é só isso que eu preciso? É só pegar os dados que eu tenho? Ou será que não é mais estratégico eu ter isso em relação ao mercado? Aí eu lanço aquela velha pergunta que eu falei lá no início. Tu tem que saber para onde é que tu quer chegar e o que tu quer chegar. Maravilha. Teve outra pergunta aqui. Como os avanços da tecnologia e da análise jurídica voltada à jurimetria, se o judiciário tende a ser totalmente virtual? Eu vejo que sim. Eu acho que o judiciário, na verdade, agora saiu recentemente, inclusive, aí o juízo 100% digital, vocês devem ter acompanhado essa publicação aí do Conselho Nacional de Justiça, onde a proposta é o quê? A proposta é dizer para todo mundo o seguinte: se tu optar por tudo judicial, audiência, tudo, não vai ter nada mais no presencial, tudo vai ser eletrônico, eles garantem, inclusive, que o resultado, né, e o processo vai ser mais rápido. Então, é uma proposta que, por um lado, entre aspas, é interessante, e eu coloco entre aspas, porque eu ainda sou um defensor do juízo natural, apesar de ser um advogado que pensa o juízo eletrônico há muitos anos, por uma razão muito simples. Tem coisas que dá para automatizar, tem coisas que não dá. E os fatos tu não consegue automatizar. Então, ao partir do momento em que nós tivermos um juízo 100% digital, como é a grande crítica que se faz, por exemplo, de audiências de instrução virtuais, né, que é uma situação de difícil tu compreender qual é o cenário. Eu posso estar atrás dessa porta aqui com um cara sequestrando a minha família. Quer dizer, eu posso ter uma situação que eu não tenho como administrar e as pessoas não saberiam que isso está acontecendo e eu poderia estar fazendo todo um imbróglio de resultado em cima disso. Então, é complicado, realmente, o juízo 100% digital. Agora, como é que a jurimetria pode? A jurimetria vai, não só pode, ela vai cada vez mais nos auxiliar, porque cada vez mais o judiciário está se automatizando e está principalmente sendo mais criterioso nos seus lançamentos. Então, quando ele começa a se tornar, ele entende que adicional de hora extra e hora extra é a mesma coisa e cria um indicador só, a jurimetria está cada vez se tornando mais assertiva. Tá? Então, eu acredito muito nisso. E para vocês terem uma ideia de que isso não é novo, só no Tribunal do Rio Grande do Sul, aqui, onde eu tive mais contato, estadual, que é sempre o que demora mais, infelizmente, porque eu tenho menos verba, né? Para vocês terem uma ideia, em 2006, 2007, eles já pensavam nisso. Legal. Então, mas faz tempo. Não é simples de fazer. Não é não. Teve uma pergunta aqui interessante também. Como superar as barreiras impostas por alguns clientes e quais são as dicas de ouro para fazer a coisa acontecer? Eu gostei das dicas de ouro. Está valorizando. É importante. A questão maior seria, para dar uma dica de ouro, né? Vou ter que ser genérico, não me disse área, não me disse produto, fica difícil. Não. Né? Mas quando tu diz assim, principalmente as barreiras do cliente, eu traduziria essa pergunta no seguinte formato: o cliente geralmente põe barreira quando ele não enxerga valor. Geralmente está nisso. Tá? As grandes barreiras, seja da área empresarial, seja da área da pessoa física, estão no cliente não enxergar valor. Quando um advogado chega e consegue entregar para o cliente algo que o mercado às vezes não está entregando, ou algo em que ele consegue mostrar que aquilo tem um valor, e o cliente vai dizer, pô, então vale a pena. Por que vocês acham que tem escritórios que cobram honorários de valores extremamente elevados e tem outros que não conseguem cobrar meia dúzia de reais? A diferença é a marca, Gustavo. Não é só uma questão de marca, porque marca se forma. Na verdade, ele consegue traduzir valor em cima da marca dele. Então, quando ele cria um diferencial competitivo, ele consegue fazer uma entrega, ele consegue que esta entrega seja através de dados mais específicos, ele faz a diferença. Então, como eu comentei antes, um escritório que vá fazer uma pesquisa prévia de um cliente, que vai apresentar para esse cliente um resultado diferenciado, baseado em números reais, em verdade, não em achismos, baseado numa estatística mais fidedigna possível. Ele vai fazer o quê?
Ele vai chegar, vai me dar a minha realidade nua e crua e vai dizer, diante disto, que está um problema, eu agora vou transformar isso numa realidade melhor, porque eu sei o caminho. Isso é estratégia na advocacia. Isso encanta o cliente. A dica de ouro seria, dentro das áreas de atuação que ele tem, sejam elas pessoa física ou pessoa jurídica, ele encontrar nichos de mercado, oceano azul, como a gente chama, né, naquela ideia do livro, né, de criar oceanos diferentes, pensamentos diferentes, que não necessariamente sejam teses diferentes, mas às vezes olhares diferentes sobre a mesma tese. Porque eu já vi muito advogado vender a mesma coisa, como eu digo, é o mesmo produto, é a mesma tese, é a mesma ação judicial, só que ele consegue um patamar diferenciado, por quê? Porque ele prova por A mais B que a abordagem dele naquele produto é diferenciada. E uma outra coisa, só para finalizar, que eu acho que os advogados às vezes esquecem, é quem trabalha na tese. Se for eu, sou um advogado sênior, pleno, um advogado com muitos anos de tarimba, que vou atuar na tua causa, o valor da minha demanda para o meu cliente final é mais caro. Eu tenho case dentro de clientes meus em que nós fizemos uma jurimetria caseira na época, lá nos idos de 2007 e 2008, que na verdade foi plena crise de 2008, nós fizemos um levantamento na época, muito caseiro, que era para entender o que cada um dos advogados fazia, numeramos isso, botamos isso em tarefas, pegamos 5 principais clientes do escritório e propusemos um aumento de honorários em plena crise. Dos 5, 3 imediatamente aumentaram os honorários, porque foi o seguinte, nós provamos numericamente que quem atendia a eles eram os sócios de forma direta. Então nós chegamos para eles e dissemos, se tu quer que o sócio continue te atendendo, nós vamos ter que reformular esses valores. Se tu não quiser, eu boto um advogado a te atender. Agora eu não posso te atender numa hora técnica de sócio pelo valor que tu paga. E aí, gente, mas o empresário nunca vai aceitar isso. Não é verdade. Se ele está no mercado, burro ele não é. Ele sabe o quanto é que ele custa. Ele sabe que um bom advogado vale dinheiro. Só que se ele puder pagar menos, ele vai pagar menos. Cabe a ti, advogado, mostrar o teu valor. E não te menosprezar. E quanto mais dados tu tiveres, mais importante e relevante tu te torna. Isso mesmo. Teve outra pergunta aqui, Gustavo. Como aplicar jurimetria em empresas de logística e transporte? Essa foi bem específica, hein? Essa é importante. Eu acho que se é uma empresa de logística ou um escritório que presta serviço para uma empresa de logística, mas ele está perguntando especificamente aqui para logística e transporte. Hein? Logística e transporte é um mundo bem interessante. Por que ele é um mundo interessante? Porque os dados que lidam dentro de logística e transporte, eles estão em N fatores diferentes. Tu tem desde a questão do e-commerce, que hoje é tranquilo, que vai lidar com logística e transporte, e que tem questões tributárias específicas, trabalhistas específicas, inclusive até de certa forma, em outras áreas também nichos específicos, como contratos, por exemplo. Tu tem dentro da logística e transporte questões que vão também a pontos, de novo, dentro das áreas trabalhistas, etc., a pontos específicos, como a questão do caminhoneiro, a questão do cara que trabalha na própria empresa de férrea, o cara que trabalha no barco, que tem questões portuárias, questões específicas. Tu tem a questão do e-commerce com seu ICMS, que é diferenciado. Tu tem questões, por exemplo, do ICMS aplicado ao e-commerce, dependendo da base logística, que foi agora uma tese recente, inclusive, que foi firmada, que dependendo da base logística, o ICMS vai ser cobrado pela base logística. E aí teve muitas empresas no Brasil que mudaram de estado. Isso foi muito interessante, que o pessoal às vezes não entende. A empresa saiu daqui por quê? Culpa do governo. Nem sempre é o governo, às vezes é o judiciário. Porque começou a transformar o teu custo operacional muito caro. Então, nós que temos a obrigação como advogados de entender do mercado, e para sermos advogados competitivos, temos a obrigação de enxergar o mercado como ele é, as it, ou seja, como ele está posto. Nós temos que fazer um pensamento crítico sobre isso. Então, para quem trabalha neste segmento, a jurimetria pode criar diferenciais competitivos bem interessantes. Eu poderia, se eu estivesse analisando um projeto de lei ou um julgamento, por exemplo, estratégico, como este que aconteceu recente, de mudança da base de cálculo de imposto de ICMS, por exemplo, eu estaria acompanhando isso de uma forma direta e quando batesse o martelo, eu teria uma análise estratificada a nível Brasil para apresentar para o meu cliente para dizer o seguinte, olha, de repente São Paulo não é a melhor alternativa. Muda para Minas. Muda para Santa Catarina. Muda para o Espírito Santo.
Ah, mas é muito caro. Quanto é que isso se paga? Porque essa é a lógica. A lógica é, ao longo do tempo, o teu negócio vai ser permanente. Ao longo do tempo, se eu mudar minha base de cálculo, quanto eu economizo? Será que vale a pena? Quantos e quantos centros de distribuições já não mudaram em operações pelo Brasil justamente por causa desse motivo? Nós temos que entender, gente, que o jurídico só se torna estratégico quando ele começa a pensar mercado. Se ele continuar com esse pensamento tosco, eu diria, de pensar só judiciário, o advogado vai servir para quem? Vai servir para o juiz? Pequeno pensar a advocacia assim. A advocacia tem que ser pensada para a sociedade. Vocês se formaram advogados com A maiúsculo para quê? Para trabalhar para o juiz? Não, o juiz é empregado de vocês, ele é funcionário público. Ele é adstrito à causa. Quem pensa o direito, quem efetivamente muda e muda a sociedade é a advocacia. Então sejamos protagonistas com base de dados. É o que nós estamos propondo aqui. Maravilha. Eu vou fazer a última pergunta aqui, até para a gente não passar da 1 hora, como a gente prometeu. A jurimetria é uma métrica dos êxitos ou é uma ferramenta que possibilita melhoria no nível dos resultados? Eu diria que é as duas coisas. Ela vai trabalhar com a ideia de êxito, mas ela pode também ser vista como a ideia de perda. Não necessariamente eu tenho que enxergar somente a ideia de êxito. Às vezes é um engano que a gente tem na nossa cabeça, talvez até muito positivista, que é a cabeça do brasileiro, de achar, não, eu tenho que ver tudo que está dando certo. Às vezes, para o advogado, o melhor cenário é enxergar tudo que está dando errado. Porque justamente a oportunidade está no outro lado. A gente fica, às vezes, muito bitolado nessa questão, não, eu tenho que ganhar a ação. Nem sempre ganhar a ação é a melhor alternativa. E o advogado que não entendeu isso é aquele advogado que não entende o porquê determinadas empresas não recorrem. Ele diz assim, eu tenho que recorrer até a última instância. Não, eu posso não querer criar um recurso repetitivo sobre isso. E recurso repetitivo existe desde 2010. Faz 10 anos que existe esse problema. Faz 10 anos que nos botaram o cabresto do recurso repetitivo. E até hoje eu vejo advogado querendo recorrer até a última instância. Quando nem sempre isso é estratégico. Nós temos que enxergar a estratégia do processo. Nós temos que enxergar, na verdade, que enxergando estratégia, nós conseguimos criar diferenciais competitivos para o nosso mercado. Então, se nós, enquanto advogados, começarmos a pensar melhor nossos processos, entender que a jurimetria pode sim ser uma métrica de resultados, sejam eles bons ou maus, positivos ou negativos, de perda ou de ganho, mas que eles podem se traduzir para o cliente num resultado efetivo, desde que eu mostre o como, eu acho que nós temos uma resposta positiva nessa pergunta. Show de bola, é isso aí. Pô, Gustavo, agradecer demais aí eu não vou dizer debate, porque não era um debate, vou dizer a aula que você deu aqui, tirando as dúvidas do pessoal. Ficaram 32 perguntas ainda, então eu vou conversar depois para ver como é que a gente vai fazer com isso daqui, que realmente se fosse responder tudo, ia acabar se alongando demais. Agradecer a todos que aqui estavam. Eu vi lá no começo o Dr. Valdo dando um ok. Sinta-se abraçado, por favor, à distância. Agradecer a todo mundo, dizer que em breve vamos ver o que a gente vai fazer com o resto das perguntas aqui, se a gente faz outra pegada, claro. De que a gente consegue fazer esse nosso trabalho. Gustavo, suas considerações finais e, novamente, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Fred. Foi um prazer estar com vocês agora nessa tarde. Me coloco à disposição também para questionamentos de forma individualizada, está aí meu e-mail na tela. E para quem quiser também depois, eu me coloco à disposição já desde para o Fred aqui, para a Corrêa como um todo, para estar de novo num debate com vocês. Eu acho sempre muito producente a gente pensar, divulgar e falar para o advogado incansavelmente. A tecnologia é uma ferramenta, a jurimetria é uma ferramenta, ela não é um fim nela mesma. Ela, na verdade, é uma ferramenta que pode construir resultados desde que tu, advogado, pense primeiro. Eu acho que essa é o grande tônica e com isso eu faço o meu encerramento. Obrigado. Pessoal, obrigado, uma boa tarde a todos. Até a próxima, viu? Boa tarde. Até uma próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.